Em Cristo você foi aceito, isso é suficiente. E aquele que começou a boa obra em ti, pelo Espírito e pela graça, Ele vai completar. Não abandone o Evangelho. Não seja tão insensato como os nossos irmãos da Galácia foram. Pois como diz Paulo no capítulo 5 dessa mesma carta, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, pois, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém, queridos? Podemos extrair desse texto, que se encontra no segundo parágrafo, é a seguinte: é loucura buscar salvação mediante a prática da lei, pois as Escrituras nos mostram que esta é recebida mediante a fé. Depois de apelar aos fatos e experiências, Paulo passa de experiências subjetivas para evidências objetivas da palavra de Deus. Na primeira seção, no primeiro parágrafo, Paulo defende sua tese através de perguntas. Porém, nesta seção, ele cita passagens do Antigo Testamento para defender a sua tese de que a salvação é mediante a fé. Uma vez que os judaizantes estavam querendo trazer Cristo de volta à lei, Paulo cita a lei. Uma vez que eles engrandeciam a figura de Abraão, Paulo cita Abraão como uma de suas testemunhas. E a referência que Paulo faz a Abraão, meus irmãos, é um golpe de mestre. É um golpe de mestre. Seus oponentes judaizantes estimavam Abraão como um pai, aquele pelo qual Deus instituiu a circuncisão como sinal da aliança. Não somente isso, mas eles tinham também Moisés como mestre, aquele pelo qual Deus instituiu a lei. E olha o que é que Paulo faz. Ele retrocede alguns séculos atrás, até a história do pai Abraão, narrada pelo mestre Moisés. Agora o pai Abraão e o mestre Moisés são suas próprias testemunhas. A primeira citação que Paulo faz é do capítulo 15 do livro de Gênesis. E eu gostaria de relembrar quais eram as circunstâncias. Abraão já estava velho, não tinha filhos, e a sua esposa Sara era estéril. Certo dia Deus chama Abraão para fora da sua tenda, pede que Abraão olhe para as estrelas do céu e tente as contar. E aí Deus faz a seguinte promessa a Abraão: Abraão, assim também será a tua descendência. Abraão, você está velho, você não pode ter filhos, a sua esposa é estéril, mas veja se você consegue contar as estrelas do céu. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu, Abraão. E aí Abraão creu. E o texto de Gênesis diz que isso lhe foi imputado como justiça. Meus irmãos, o termo imputado no original significa creditar na conta de alguém. Quando um pecador crê e confia na obra de Cristo, a justiça adquirida por Cristo é acreditada na sua conta. E não somente isso, mas os seus pecados também deixam de ser registrados nessa conta. Assim, diante de Deus, o histórico dessa pessoa estará sempre limpo. E, portanto, aquele que creu jamais será julgado ou cobrado pelos seus pecados. Portanto, considere o que aconteceu. Considere a semelhança entre o caso de Abraão e o caso dos Gálatas. Primeiramente, Deus fez a promessa a Abraão, ilustrando diante dos seus olhos, da mesma forma que a promessa, através do perdão de Cristo, foi ilustrado diante dos olhos dos Gálatas. Em segundo lugar, Abraão creu. Apesar da improbabilidade, segundo a visão humana, Abraão descansou na fidelidade de Deus. E em terceiro lugar, as Escrituras diz que ele foi aceito como justo, mediante a fé. Ou seja, meus irmãos, não foi porque Abraão fez alguma coisa, não era porque Abraão era circuncidado, não foi porque Abraão obedeceu à lei, mas porque ele creu. E é por isso que eu digo que esse foi um golpe de mestre da parte de Paulo. Pois nem mesmo a lei e nem mesmo a circuncisão havia sido estabelecida a essa altura do campeonato, e Deus já justificava o homem mediante a graça. Deus já justificava o homem mediante a fé. Seguindo o texto do verso 7 ao 9, Paulo vai citar o capítulo 12 de Gênesis. E aqui ele defende que a fé é o meio pelo qual a bênção da justificação seria herdada. Talvez os judaizantes estivessem dizendo aos Gálatas: olha, vocês precisam circuncidar-se para que se tornem filhos de Abraão. Paulo diz: não, eles estão errados. Paulo contradiz os ensinos judaizantes. Paulo diz: os Gálatas já são filhos de Abraão. E não é pela circuncisão, não é pelo DNA,
não é pela sua raça ou pela sua genealogia, não é nem sequer por obras, mas é única e exclusivamente pela fé. Paulo inicia o verso 9 dizendo, assim, ou de modo que os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Ou seja, esse verso, ele é apresentado em sequência do verso anterior, que diz que por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Dessa forma, Paulo está extraindo os resultados da promessa feita a Abraão para aplicá-la à situação presente. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Olha, aquilo que é verdadeiro no caso de Abraão, deve ser verdadeiro também, não simplesmente para os Gálatas, mas para toda a fé genuína. Paulo está dizendo, vejam o caso de Abraão, vejam o testemunho das Escrituras. Da mesma forma que a promessa foi ilustrada a Abraão através das estrelas do céu, o Evangelho, o cumprimento dessa promessa, foi ilustrado diante dos seus olhos através do Cristo crucificado. Da mesma forma que parecia para Abraão ter um filho para que se cumprisse a promessa de Deus, eu sei, Gálatas, que parece impossível para vocês que Deus os salve mediante a graça sem a necessidade do cumprimento da lei. Eu sei disso, mas vejam o caso de Abraão, vejam o testemunho das Escrituras. Abraão foi justificado pela fé e assim também deve ser com vocês. Através de Abraão, os judaizantes estavam tentando impor a circuncisão, empurrando a lei goela abaixo dos irmãos da Galácia. Mas eles estão enganados, ó Gálatas. Olhem para as Escrituras. Elas nos dizem que Abraão foi justificado pela fé. E ele é a matriz, ele é o modelo pelo qual todos nós seríamos justificados. O grande problema é que Abraão não perdeu de vista as estrelas do céu. Ele não perdeu de vista a promessa que Deus fez a ele. Mas vocês, ó Gálatas, perderam de vista o cumprimento desta promessa. Vocês perderam de vista o Cristo crucificado. Ó Gálatas insensatos. Meus irmãos, se eu puder fazer uma aplicação aqui desse texto, a aplicação é a seguinte: sejam como Abraão. Ou melhor, primeiramente reconheça que você é como Abraão. Reconheça que você é o pecador, Abraão. Reconheça que, à semelhança de Abraão, você entregou a sua esposa para Faraó a fim de livrar a sua pele. Reconheça que, como Abraão, você se enfiou em um relacionamento extraconjugal com Agar, tentando dar um jeitinho para cumprir a promessa de Deus. Reconheça que você é semelhante ao Abraão, que mandou embora a sua serva juntamente com o seu filho, para vagarem sem rumo pelo deserto, simplesmente para satisfazer os caprichos de Sara. Admita que você não tem justiça própria. Reconheça que você não consegue nem sequer preencher os requisitos da moral vigente em nossa época. Quanto mais o perfeito padrão revelado na lei de Deus. Você é o pecador Abraão. Reconheça isso. Mas seja também, meus irmãos, como o crente Abraão. Seja como Abraão que creu. Reconheça que você está velho. Reconheça que você não pode mais ter filhos. Reconheça que a sua esposa é estéril. Reconheça que você é incapaz de alcançar o favor de Deus e é completamente dependente da sua provisão. Meus irmãos, há uma grande diferença entre a fé comum e a fé salvífica. A fé geral até o diabo pode ter. Basta apenas crer na existência de Deus. Porém, aquele que possui a fé salvífica, ele não apenas creu, mas ele continua crendo, ele permanece crendo através de um relacionamento pessoal com o autor da sua fé. Relacionamento este que molda e determina o curso de suas atitudes e escolhas no chão desta vida. A fé salvífica não apenas creu, mas continua crendo. Ela confia e descansa na provisão de Deus. Abraão confiou na provisão de um filho. Abraão confiou na provisão de uma descendência por meio da qual todas as nações seriam abençoadas. Abraão não apenas creu, mas ele continuou crendo de tal forma que quando Deus pede para que ele sacrifique o seu filho Isaque, ele demonstra novamente fé na infalibilidade da promessa de Deus ao levar o seu próprio filho para sacrificá-lo. Todos nós sabemos o que aconteceu, mas eu gostaria de relembrar. Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque.
Abraão toma o seu filho e sobe o Monte Moriá. Prepara o altar para o sacrifício, a lenha para o holocausto já estava pronta. Abraão amarra o seu próprio filho para sacrificá-lo. Abraão toma o seu cutelo e levanta, pronto para descer sobre Isaque. Abraão ergue o seu cutelo para sacrificar o seu próprio filho, mas de repente o botão de pause é apertado na história. Até, meus irmãos, até que chega a plenitude dos tempos. Até que a plenitude dos tempos é chegada e a substituição acontece. Não apenas de filho, mas a substituição também de pai. O cenário agora é outro. Nós não estamos mais no Monte Moriá, mas agora estamos no Gólgota. Os personagens são outros. Isaque foi substituído pelo Cordeiro de Deus. Abraão deu lugar ao próprio Deus. Mas o cutelo permanece lá. O cutelo permanece erguido. A hora é chegada. E agora toda a criação silencia para assistir esse momento. Céus e terra se inclinam e viram seus olhos para o Monte Gólgota. O cutelo permanece erguido. Até que finalmente o play é apertado e o cutelo do pai desce sobre o seu filho. Deus sacrifica o seu próprio filho em favor de miseráveis pecadores como nós. Nós éramos Isaque, filhos de Abraão. Deveríamos estar na posição de sacrifício, mas Deus providenciou um cordeiro para morrer em nosso lugar. Creia, meu irmão, na provisão de Deus. Creia a semelhança de Abraão. Abraão creu na promessa e não a perdeu de vista. Hoje nós temos o cumprimento dessa promessa diante dos nossos olhos. O Cristo crucificado em nosso lugar. Não sejamos, pois, insensatos à semelhança dos Gálatas. Portanto, meu irmão, seja como Abraão. Reconheça que você é como Abraão, pecador. E ore a Deus para que Ele lhe faça como crente Abraão. Sabe para quê? Para que você seja o Abraão justificado. Para que você seja o Abraão que foi aceito. Para que você seja o Abraão que não confiava em si, mas em Deus, e por isso teve a justiça creditada em sua conta. Faça isso, meu irmão, pois a mensagem do Evangelho não depende de quem corre ou de quem quer. A mensagem do Evangelho depende de Deus agir de misericórdia. Bem-aventurado é o pobre de espírito, pois a mensagem do Evangelho é para aquele que não tem um centavo espiritual sequer para barganhar com Deus. A mensagem do Evangelho é para aquele que não tem uma grama de justiça própria, é para aquele que não confia em si. A mensagem do Evangelho é para o maltrapilho que deposita toda a sua confiança no único que é digno de confiança. Esse é o Evangelho. Não abandone o Evangelho, meus irmãos. Creia no testemunho das Escrituras, quando ela diz que a salvação é pela fé. Portanto, se você tem confiado em si mesmo, em sua própria força, em sua própria religiosidade para a salvação, revisite o Evangelho esta noite e nunca mais o perca de vista em nome de Jesus. Nunca mais perca de vista o Cristo que foi exposto como crucificado diante dos seus olhos. Ó Gálatas insensatos! É loucura buscar salvação mediante a prática da lei, pois isso nos coloca debaixo de maldição e desconsidera a obra de Cristo. Meus irmãos, nesse terceiro parágrafo, à semelhança do segundo, Paulo continua a defender a sua tese através de argumentos escriturísticos. Ele continua a citar passagens do Antigo Testamento, e com isso ele deixava claro aos Gálatas que ele não ensinava nada mais a não ser aquilo que os profetas e que Moisés havia ensinado no passado. Ou seja, Paulo não estava em desacordo com os profetas e com Moisés, como diziam os judaizantes. Antes, Moisés e os profetas eram as suas próprias testemunhas. Ele continua a citar o Antigo Testamento, porém agora é com uma perspectiva, uma abordagem diferente. Ele não mais se utiliza do exemplo de algum personagem, como foi o caso de Abraão. Ele agora corre direto para o X da questão e nos apresenta uma espécie de conclusão. Neste parágrafo, Paulo nos apresenta dois tipos de pessoa.
duas alternativas, dois caminhos a se seguir, dois extremos completamente opostos. No centro desse parágrafo, nós encontramos duas citações do Antigo Testamento. No verso 11, nós vamos ver que Paulo diz que o justo viverá pela fé. No verso 12, ele diz que aquele que observa os preceitos da lei, por eles viverá. Essas duas passagens foram extraídas do Antigo Testamento. A primeira do profeta Abacuque e a segunda da própria lei, ou do livro de Levíticos. Portanto, as duas são palavras de Deus. As duas falam de alguém que viverá. Ou seja, as duas nos prometem vida eterna. Contudo, apesar desses aspectos em comum, essas passagens descrevem estradas diferentes para a vida. A primeira faz da fé o caminho para a salvação. Já a segunda faz das obras o caminho para a salvação. Essa primeira estrada confessa que só Jesus, através da sua obra na cruz, pode justificar. Já a segunda estrada dá a entender que nós podemos alcançar a justificação pelas nossas próprias forças. Portanto, nós temos aqui, no centro desse parágrafo, duas alternativas, dois caminhos a se seguir. Podemos viver pela fé ou podemos viver pela lei. Porém, quais são as consequências de se adotar um desses dois caminhos? Para onde esses caminhos nos levam? Essa é a questão que deve ser respondida. E nós encontramos a resposta para essa questão nas extremidades do parágrafo. Se você caminhar para a extremidade superior, no verso 10, você vai ver que Paulo nos apresenta a consequência de optar pelo primeiro caminho, o caminho da obrigatoriedade da lei. Paulo diz que os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Nesse verso, irmãos, há um pronunciamento de uma solene maldição sobre todo aquele que fracassar em guardar todos os mandamentos. Aos nossos ouvidos modernos e sensíveis, esse texto tem um tom cruel, eu diria até mesmo macabro, pois nós não gostamos de pensar em um Deus que amaldiçoa, mas sim em um Deus que abençoa, não é verdade? Mas, meus irmãos, essas palavras expressam o que as Escrituras como um todo nos diz acerca de Deus em relação ao pecado. Ou seja, ninguém pode pecar com impunidade. A desobediência sempre nos coloca sob a maldição de Deus e nos expõe às horríveis punições e penalidades do seu julgamento. Porém, eu gostaria de abrir um parágrafo aqui. Quando se fala em bênção e maldição, é preciso corrigir um pouco a nossa noção, a nossa perspectiva do que significa isso. Afinal, a igreja atual tem ensinado que a bênção é traduzida em termos materiais. Ser abençoado é possuir bens materiais, é possuir saúde, é possuir dinheiro, é conquistar vitórias, de modo que a maldição é o extremo oposto. Para muitos líderes religiosos por aí, aquelas pessoas que se encontram em um estado de desemprego, um estado de pobreza, um estado de enfermidade, essas pessoas estão sob maldição, seja por falta de fé ou por algum pecado. E o fato é que elas precisam visitar um dos seus templos, a fim de receber, ou como eu diria, de barganhar a sua bênção com Deus. Porém, queridos, em essência, bênção e maldição não tem nada a ver com isso. É bem verdade que a bênção de Deus pode se revelar em termos materiais, mas em essência, bênção e maldição está mais relacionada à proximidade que o indivíduo tem para com Deus. Está mais relacionada à comunhão que o indivíduo tem com Deus, ou à ausência desta. Ou seja, ser abençoado é ser aceito por Deus, é estar perto de Deus em um relacionamento de graça. Enquanto ser amaldiçoado implica ser rejeitado e permanecer longe de Deus em um relacionamento de juízo, ou de expectação de juízo. Portanto, meu irmão, se você tem passado por momentos difíceis, seja de doença, de pobreza, ou até mesmo de ter perdido um ente querido, se todas essas coisas
lhe atrai para um relacionamento com a pessoa de Deus, saibam, vocês não estão sendo amaldiçoados. Vocês estão sendo abençoados através das provações dessa vida. Portanto, corrijamos a nossa perspectiva acerca do que é bênção e maldição. Amém? Desse modo, se a bênção produz justificação e vida, a maldição produz condenação e morte para todo aquele que transgredir a lei. Esse é o raciocínio. E qual é a má notícia? A má notícia se encontra lá no capítulo 3 de Romanos, versículo 23. A má notícia é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A má notícia é que nós não nos tornamos pecadores a partir do momento que pecamos alguma vez na nossa vida. Antes nós só pecamos porque nós já éramos pecadores. Nós já nascemos agrilhoados a essa natureza pecaminosa. A má notícia é que o pecado não é apenas uma questão de obediência externa, basta a mera subjetividade do coração. Basta o desejo, basta a intenção, basta o pensamento, basta a motivação. E ainda que essas coisas nunca se concretizem, nunca se tornem atos do lado de fora, a mera existência dela nos faz completamente transgressores da lei, de modo que ninguém escapa, nem mesmo tetraplégico, incapaz de fazer alguma coisa na exterioridade dos seus membros. Ou seja, meus irmãos, por natureza, nós somos devedores, sem ter como pagar. Pela lei nós habitamos no Serasa do inferno. Assim, essa primeira estrada, que supostamente nos leva a Deus, ela não tem saída. Não há justificação nesse caminho. Portanto, nós não podemos deixar de concluir como Paulo diz, que é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. E meus irmãos, se a mensagem acabasse aqui, nós poderíamos entrar em um estado de completo desespero. Se a mensagem acabasse aqui, tendo em vista que ninguém consegue cumprir os mandamentos da lei, todos nós estamos debaixo de maldição, separados e rejeitados por Deus, mas existe uma segunda alternativa. Paulo resolve expor mais uma vez o Cristo crucificado diante dos olhos dos Gálatas. Depois de mostrar quão feia e desafinada é a canção dos judaizantes, Paulo ergue a sua voz e canta novamente a doce melodia das boas novas do Cordeiro de Deus. Ele diz no verso 13: segundo a lei todos estavam debaixo de maldição, mas Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, de modo que a única maneira de fugir da maldição não é pelas nossas obras, meus irmãos, mas é pela obra que Cristo consumou na sua cruz. Jesus se fez maldição em nosso lugar, sendo Ele mesmo aquele que foi pendurado sobre o madeiro, sobre quem toda a lei, toda a minuciosidade da lei, minhas transgressões objetivas e subjetivas estavam pregadas. Tudo isso estava sobre Ele na cruz. Ele se fez maldição em nosso lugar, recebeu a sentença relativa ao nosso débito. E foi de lá que Ele gritou: está consumado. Está pago, de modo que quem crer nessa obra não tem mais dívida perante Deus, está perdoado para todo o sempre. Amém? Meus irmãos, a linguagem aqui é muito mais assustadora, pois se nos choca ouvir acerca de um Deus que amaldiçoa pecadores, quanto mais ouvir a respeito de um Deus que amaldiçoou e rejeitou o seu próprio Filho. Mas, meus irmãos, foi justamente isso que aconteceu. Cristo nos redimiu sendo maldição em nosso lugar. A nossa maldição foi transferida para Ele. Ele colocou sobre Ele voluntariamente a fim de nos libertar dessa maldição. E é justamente essa transferência de maldição que explica o horrível grito de abandono e de solidão de Cristo que Ele pronunciou na cruz, quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo assume a nossa maldição sobre Ele de forma voluntária e se torna uma coisa tão horrenda que o próprio Deus, que é puro de olhos e de coração, não pode contemplar e vira as costas para o seu próprio Filho. Tudo isso sabe para quê, meu irmão? Para que se cumpra o que diz no verso 14. Para que a bênção de Abraão
chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que a recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, é essa obra que nós desprezamos. É nessa obra que nós cuspimos quando confiamos em nossa própria força para a salvação. Essa obra que nós jogamos no lixo quando tentamos alcançar a bênção de Deus pela nossa própria força, através da nossa própria religiosidade, através das nossas penitências, através do nosso esforço próprio. É essa obra que nós desprezamos quando tentamos barganhar com Deus. É por isso que essa noite eu me uno a Paulo, e a uma só voz grito com ele, que é loucura buscar salvação mediante a prática da lei, e não mediante a fé, mediante a plena confiança na suficiência da obra de Jesus Cristo. É loucura, é insensatez, e nos coloca sob maldição. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação. Para o bem da nossa alma, eu gostaria de fazer essa aplicação. Eu vou fazer essa aplicação visando não apenas das consequências de se escolher um desses caminhos, mas visando não apenas o âmbito teológico, pois esse eu acabei de abordar. Eu gostaria de fazer uma aplicação mas no âmbito psicológico. Pois a lei de Deus tem a capacidade de nos colocar não somente em um estado de maldição diante de Deus, mas também em um estado de maldição existencial, um sentimento de rejeição para comigo mesmo. Sabe por quê? Porque a lei, ela nos mostra quem nós somos. E, meu irmão, saber quem eu sou me dá um profundo desassossego. Me dá um profundo desassossego na alma. Saber quem eu sou, sem uma compreensão acerca da graça de Deus, me deixa, como diz o autor da carta aos Hebreus, em uma percepção de fogo e uma expectação de juízo. Pois não tem nada pior do que perceber quem você é longe da graça de Deus. Pois quando você está cara a cara com você, longe da graça, você entra em um processo de adoecimento interior. E aí as suas neuroses, as suas psicoses, as suas divisões e conflitos existenciais vão crescendo porque você se viu e se rejeitou. Você quer fugir de você mesmo e isso o parte, isso o estilhaça. Muitas vezes o coloca ao passo de uma depressão. Pois na teoria você deveria ser digno do favor de Deus, mas na prática você percebe que não é. Então você amaldiçoa e rejeita o seu próprio ser. Meus irmãos, quem já viveu sob o jugo da lei, sabe o peso que ela tem e o quão terrível isto é. Porém, outra coisa é você saber quem você é, sabendo quem Deus é, porque Ele é fiel, e ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas isso não é tudo, pois tem um monte de gente que pela fé já entendeu isso, já entendeu a oferta, já entendeu o pacto, já entendeu a aliança, a cruz, o sangue, o perdão, a expiação dos pecados. Tem um monte de gente que já aplaudiu isso, que já pregou isso, mas ainda não deu o próximo passo. Transformar todo esse legado em conteúdo de natureza psicológica, que toma mais do que posse do perdão diante de Deus, mas toma posse desse perdão para si mesmo. De modo que o indivíduo não apenas se sente perdoado, mas ele também se perdoa. Muita gente precisa disso, meus irmãos. Porque é aí que o ser se acalma. É aí que o ser não tenta mais fugir de si mesmo. É aí que o ser não tenta mais se dividir, pois ele foi alcançado pela graça. Agora o indivíduo pode puxar uma cadeira, chamar a sua alma cansada e sobrecarregada para uma conversa, olhar bem nos olhos dela e dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida e por que se perturbas dentro de mim? Confia no Senhor, descansa nele, pois a sua graça está sobre nós. Descansa, minha alma, pois nós fomos aceitos.
Essa é a graça que nos faz sentar em paz com nós mesmos. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que decorre da fé no pacto da graça e não da obediência à lei, não da religiosidade. De modo que é loucura confiar na salvação mediante a prática da lei, pois ela nos coloca não só sob maldição diante de Deus, mas em um estado de maldição para com o nosso próprio ser. É loucura. Eu já vou encerrar. E gostaria de convidar a banda para subir aqui, para encerrarmos cantando mais uma canção. Banda Rema, por favor, pode subir. Meus irmãos, um seguidor de Jesus, ele não despreza a lei. Ele busca a justiça revelada na lei. Mas ele vive essa busca descansando no amor e na graça de Deus. Eu não sei, meu irmão, quais julgos religiosos você carrega. Eu não sei que tipo de barganha você tem tentado fazer com Deus. Eu não sei quais sensações de obrigatoriedade em relação a Deus você traz no seu coração. Eu não sei que peso de culpa e frustração você alimenta na sua alma. Jesus está dizendo essa noite: meu filho, esse peso é demasiado para você. Você está sobrecarregado. Você está cansado. Jogue fora esse peso da lei, tire ele dos seus ombros. Não viva com Deus com base na obrigatoriedade da obediência de preceitos morais. Viva com Deus a relação de amor e afeto, onde a busca pela justiça é natural. Descanse na graça de Deus. Confie na suficiência da obra que o Cordeiro de Deus cumpriu na cruz. Tome sobre você o jugo de Jesus e não o peso excessivo e opressivo da lei, da religiosidade e da obediência a preceitos morais. Essa noite eu gostaria de me juntar não só a Paulo, mas ao próprio Cristo para ecoar sua canção. A canção que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Meus irmãos, se essa noite você compreendeu a mensagem da graça, se você deseja responder a essa mensagem com fé, se você agora crê e confia na provisão do Cordeiro de Deus, se você vinha confiando, pautado em sua própria força, em sua própria religiosidade, mas essa noite o Senhor lhe alcançou e você compreendeu a graça, você compreendeu a justiça de Cristo, eu não quero lhe convidar a vir à frente, eu não preciso dessa glória. Não venha, mas vá até Jesus Cristo, vá até Ele, e nele você encontrará descanso para a sua alma. Visite o Evangelho revelado nas Escrituras. Volte mais vezes nesse lugar para aprender acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Procure um dos líderes dessa comunidade para ter uma conversa sincera de irmão para irmão. Meus irmãos, de uma vez por todas, é loucura buscar salvação através da obediência, da prática da lei, pois a nossa experiência e o testemunho das Escrituras nos provou essa noite. Paulo nos provou que a salvação ela é recebida simplesmente mediante a graça, é favor imerecido, recebido através do instrumento da fé. Buscar isso mediante a prática da lei vai lhe colocar sob maldição, pois desconsidera o sacrifício de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que você possa achar graça para o momento necessário, que você possa encontrar graça no sacrifício de Cristo. Que essa noite eu tenha conseguido pintar diante dos seus olhos o Cristo crucificado, e eu clamo, por favor,
Não percam de vista o Cristo crucificado que foi exposto diante dos seus olhos. Não sejam insensatos, à semelhança dos Gálatas. Amém.